disponível, você pode começar, Guilherme. Tá bom. Pronto. Bom, então, boa tarde a todos e todas. É com um imenso prazer que eu anuncio aqui a palestra de hoje do professor Matheus Bernardini, da Universidade de Brasília. O Matheus trabalha aí com semigrupos, combinatória e teoria de grupo, teoria dos números. E foi um aluno de doutorado do nosso saudoso Fernando Torres também, né? Então, e é um imenso prazer, Matheus, te receber aqui no nosso seminário de álgebra aqui da UFO. E, bom, o Matheus vai falar sobre on pure K-sparse gap sets, sobre K-esparsos puros e seus conjuntos de gaps, é mais ou menos isso, Matheus? Isso, justamente. De lacunas, né? Tudo bem, então pode ficar à vontade, Matheus, pode a hora que você quiser. Muito obrigado. Então, primeiramente, queria agradecer pela apresentação, Guilherme, e é com muito prazer que eu aceitei o convite, e eu estou bem feliz em falar pela primeira vez aqui no Seminário de Álgebra da UF. Então, agradeço muito aos organizadores e já parabenizo desde já pelos excelentes seminários que tem tido e pelos que vão ter aí pela frente. Então, hoje eu vou falar sobre os gap sets, K-esparsos puros, e o Guilherme falou muito bem, esses gap sets, na verdade, eles surgem aí como conjunto de lacunas de semigrupos numéricos. Só para resumir um pouquinho sobre o que eu vou falar na palestra de hoje, eu vou começar falando sobre esse objeto que é razoavelmente conhecido, né, dentro da nossa comunidade, que são semigrupos numéricos, apesar de que ainda não atingiu tanta gente aqui dentro do Brasil. Então, acho que desde a época que eu estive no doutorado, eu senti que houve uma evolução bem razoável na divulgação desse assunto. Então, muitos dos colegas que estão aqui hoje ajudaram nesse tipo de divulgação. E eu sou um entusiasta de semigrupos numéricos, então eu tenho acompanhado como as pessoas têm sido atingidas por assistirem para palestras, por estudarem esses itens no mestrado, em graduação, doutorado e coisas assim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre problemas em aberto, né, por que o pessoal estuda semigrupos numéricos e o que tem para ser feito em semigrupos numéricos. Depois eu vou introduzir esse conceito de gap sets, que a gente vai ver que nada mais vai ser do que o conjunto de lacunas de um determinado semigrupo numérico. Esse conceito foi formalmente introduzido em 2020 por Eliyahu e Fromentin. E, finalmente, a gente chega no tópico do nosso seminário, que são os gap sets K-esparsos puros. E aí eu vou apresentar alguns resultados. Inclusive, esse estudo saiu aí das ideias que o Guilherme estudou com o Juan sobre semigrupos K-esparsos. Então, só relembrando o que é um semigrupo numérico. Então, um semigrupo numérico é um objeto bem simples de ser entendido. Ele é basicamente um subconjunto dos naturais, e aí a gente inclui o zero, né, coloca esse N0, de tal forma que o zero esteja no conjunto, ele seja fechado para adição, e o complementar em N0 seja um conjunto finito. Então, tendo essas quatro aí condições, sendo a primeira essa inclusão aqui, a gente tem um semigrupo numérico. Então, assim, basicamente, se eu estou procurando por um semigrupo numérico, eu já tenho que, de cara, pegar um subconjunto dos naturais, colocar o zero, e de tal forma que o complemento seja finito. Então, quando você fez isso, basta você verificar a segunda propriedade, e aí você verifica se é semigrupo, se satisfaz ou não, e aí a gente vai ter um semigrupo numérico ou um não semigrupo numérico. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de semigrupos numéricos, né? É possível verificar que esses quatro primeiros exemplos aí são semigrupos numéricos, e esses últimos dois aqui, eles não são semigrupos numéricos, e o que falha realmente é a propriedade do fechamento para adição. Dentro de um semigrupo numérico, a gente estuda alguns invariantes que desempenham um papel importante quando a gente vai pensar nos problemas que a teoria nos traz. Então, eu vou comentar aqui rapidamente alguns deles, depois a gente parte para alguns exemplos, e aí eu vou falar de algumas propriedades também rapidamente. Esse G grande de S é o conjunto de lacunas, então é exatamente o complementar de S em N0. Como ele é um conjunto finito, a gente já sabe disso, eu vou
dar o nome de gênero para a cardinalidade desse conjunto. A multiplicidade é o menor elemento não nulo desse conjunto. O número de Frobenius, uma forma de definir é como sendo o máximo do conjunto de lacunas, caso o conjunto de lacunas não seja vazio, né? Caso, enfim, o S seja N0, a gente define aqui de forma separada como sendo -1. E o condutor, de uma forma assim um pouco mais técnica, é o menor elemento a partir do qual está todo mundo dentro do semigrupo numérico. Uma forma um pouco mais prática de definir o que é o condutor de um semigrupo numérico é pegar o número de Frobenius, que a gente já sabe fazer, e somar 1. Um fato bem importante sobre semigrupos numéricos é que, independentemente de quem ele seja, eu consigo obter uma quantidade finita de geradores. Então, independentemente do semigrupo numérico que você pegar, é possível obter esses geradores. E, de forma equivalente, eu consigo, inclusive, definir o conceito de semigrupo numérico a partir dos geradores. Isso é possível de se fazer também. E só para dar uma ideia de como é que a gente faz isso, tem um conceito dentro da teoria, que é o de conjunto de Aperry, de um semigrupo numérico S num determinado elemento não nulo do semigrupo. E aí eu defino o conjunto de Aperry como sendo a coleção de todos os WIs que são, em que cada WI vai ser congruente, o menor elemento de S congruente aí módulo N. Então, basicamente, eu olho para o conjunto inteiro, escolho um elemento não nulo do semigrupo numérico, e vou olhando quem é o primeiro congruente a 0, módulo N, o primeiro congruente a 1, faço essa coleção e aí eu obtenho o conjunto de Aperry. E um fato bem interessante é que é possível obter esse conjunto finito aqui que a gente acabou de falar, exatamente a partir do conjunto de Aperry. O que a gente faz? A gente pega o conjunto de Aperry como um todo, tira o elemento nulo e inclui o N. E dessa forma, o conjunto de geradores vai ter exatamente, né, quando a gente pega esse Nzinho em S estrela, N elementos. E é natural, né, pela própria definição, que a gente trabalhe em cima da multiplicidade, porque a multiplicidade é o primeiro elemento não nulo do nosso semigrupo. Isso faz com que o conjunto de Aperry seja formado exatamente por M elementos, M sendo a multiplicidade, e aí a gente consegue extrair um conjunto de geradores que tem exatamente cardinalidade M. Então, assim, dentre todas as possíveis escolhas para esse número N, a melhor delas, nesse sentido, é escolher a multiplicidade. E isso garante, em particular, que a quantidade... se eu quero um conjunto de geradores que tenha poucos elementos, entre aspas, eu sei que é possível fazer isso e obter exatamente M elementos. Certo? Eventualmente, mesmo que você faça em cima da multiplicidade, pode ser que eu tenha alguma redundância dentro do conjunto de Aperry, no sentido de buscar pelos geradores. Então, a gente define como sendo a dimensão de um semigrupo numérico a menor quantidade possível de geradores desse semigrupo numérico. E aí, como a gente acabou de comentar, é possível verificar, por exemplo, que a dimensão de um semigrupo é, no máximo, a multiplicidade. Em particular, por exemplo, se a dimensão for igual à multiplicidade, a gente está trabalhando aí com os semigrupos de multiplicidade, de dimensão máxima. Tem um outro invariante que ele foi formalmente definido tem pouco tempo, que é a profundidade de um semigrupo numérico. Basicamente, a gente pega o condutor, divide pela multiplicidade e pega o teto disso. Então, essa vai ser a profundidade e ela desempenha um papel importante aí quando a gente fala de gap sets e, enfim, olha de uma forma que a gente vai olhar hoje. Só para exemplificar, se a gente pegar S dessa forma, 0, 4, 6, 7, 8, 10, essa setinha significa que a partir do 10 está todo mundo, todos os inteiros. Então, é possível calcular o conjunto de lacunas, o gênero, a multiplicidade, enfim, todos os invariantes. Eu vou dar um destaque aqui importante para o conjunto de Aperry. Basicamente, o que eu estou buscando é por um conjunto que contenha um representante de cada classe de congruência módulo 4, e de tal forma que cada representante seja o menor possível daquela classe. Então, o primeiro congruente a 1, módulo 4 seria o 13, o congruente a 2 seria 6 e o congruente a 3 seria 7. Então, em particular, como é que eu obtenho geradores? Basicamente trocando o 0 por 4 e repetindo os demais. Observe que nesse caso aqui, o 13 é a combinação de 6 e 7, né? É 6 mais 7. Sempre eu penso como combinação inteira não negativa. Em particular, eu posso, então, obter esse conjunto de geradores aqui, 4, 6 e 7, portanto, o S é gerado por esses três elementos. Em particular, a dimensão é 3. Beleza.
Então, agora eu vou comentar sobre 4 problemas aí, inclusive o Anderson, que fez a palestra na semana passada, comentou sobre eles, e acho que é bem relevante de saber que tipo de problema que existe na teoria. Então, vou dar uma reforçada nesse ponto. Então, o número de Frobenius de um semigrupo, a gente já sabe o que é, e o problema é, pega S com aquela quantidade, com a menor possível quantidade de geradores que você consiga. É claro, eu vou pensar no caso aqui não trivial, porque senão perde a graça. O objetivo aqui é obter uma fórmula para f de S, dependendo apenas dos geradores. Então, é possível? Não é possível? Então, um fato importante é a gente perceber que esse é um problema que envolve o conjunto minimal de geradores. Então, eu estou querendo obter o número de Frobenius, dependendo apenas dos geradores. Um fato muito conhecido é um resultado de Sylvester, que calcula o número de Frobenius quando a dimensão é 2. E um fato importante da gente saber é que isso é um problema aberto para dimensões maiores ou iguais a 3. É claro que foram feitos estudos aí para casos particulares, para famílias de semigrupos, em que é possível calcular o número de Frobenius, mas não existe uma fórmula fechada, por exemplo, para a dimensão 3 ou para a dimensão 4, ou coisas assim. Então é importante da gente saber esse resultado, e é importante da gente saber também que, apesar de a gente não ter fórmula fechada, muitos matemáticos, no século passado, principalmente, obtiveram cotas superiores para o número de Frobenius de um semigrupo numérico desse tipo aqui. Aí eu destaco aqui, por exemplo, o Selmer trabalhando nesse problema, o Erdős trabalhando nesse problema e alguns outros também. O segundo problema, que é a questão de Hurwitz, que fala sobre semigrupos de Weierstrass. Então, existe uma definição mais geométrica e com curvas algébricas para semigrupos de Weierstrass. Eu não vou entrar nesse detalhe nessa palestra. E um fato importante da gente saber é que todo semigrupo de Weierstrass é um semigrupo numérico. Então, o Hurwitz colocou uma questão sobre a recíproca. Então, pega um semigrupo numérico. Será que eu consigo fazer alguma construção para obter essa curva algébrica, esse ponto da curva algébrica, de tal forma que esse semigrupo seja realizado como semigrupo de Weierstrass dessa curva, ou desculpa, dessa curva? Então, por muito tempo essa pergunta ficou em aberto, mas depois de um tempo, né, no final do século passado, surgiu um exemplo de um semigrupo de gênero 16 que não é Weierstrass. Então, em geral, dado um semigrupo numérico, ele não necessariamente é Weierstrass. Então, o problema que eu coloco aqui como um problema de interesse é quais os semigrupos são Weierstrass e quais não são. Certo? Então, diversos artigos foram publicados aqui na linha dessas duas perguntas. Eu vou pensar um pouco mais na segunda pergunta, vou comentar um pouquinho sobre ela, porque existe um critério chamado critério de Buchweiss, que diz o seguinte, essencialmente. Você pega um semigrupo que tenha conjunto de lacunas sendo G, e para cada N natural você pega Gn como sendo a soma de N cópias de G. Então, o G2 seria G mais G, o G3 G mais G mais G, e assim por diante, aqui como soma de conjuntos mesmo. Se a gente consegue, para algum desses números naturais, garantir essa propriedade aqui, então essa desigualdade, então a gente vai ter que o conjunto S, né, o semigrupo S, ele não é Weierstrass. Ou seja, o critério de Buchweiss, ele serve essencialmente para a gente decidir se um semigrupo, para cravar que um semigrupo não é Weierstrass. Caso essa desigualdade aqui ela não seja satisfeita, a gente não consegue concluir nada sobre o conjunto S, pelo menos por essa técnica. E aqui eu vou destacar um resultado que surgiu aí na década de 90, mas para isso eu preciso falar o que é um semigrupo simétrico. Então, um semigrupo é simétrico se, assim, de forma bem simples, se o condutor é 2G. Certo? Tem uma definição um pouco mais bonita, no próximo slide eu falo sobre ela. O professor Gilvan, ele, num artigo dele, tem um resultado que calcula Gn quando o G é simétrico. Então, se o G é simétrico, é possível verificar que Gn é dado por esse conjunto aqui. Então, ele crava com esse conjunto. Em particular, eu sei exatamente quantos elementos tem em Gn, que é exatamente 2n menos 1 vezes G menos 1. Ou seja, exatamente esse número. Portanto, com essa observação do professor Gilvan, é possível verificar que eu não posso aplicar o critério de Buchweiss para semigrupos que são simétricos, certo?
Então, eu não consigo garantir nem que é Weierstrass, nem que não é Weierstrass, pelo menos usando esse critério. Na década de 90, ainda, o professor Fernando Torres, e essa é uma história bem clássica, né? O professor Fernando me contou, o professor Gilvan também me contou, que um pouco antes da defesa de doutorado do Fernando, ele fez as construções envolvendo aí recobrimentos duplos e coisas do tipo, semigrupos gama hiperelípticos enfim, coisas desse tipo. E o professor Storr, ele reparou, né, e comentou com o Fernando pouco antes da defesa dele, que a construção do Fernando produzia semigrupos que eram simétricos, eu até esqueci de escrever aqui, né, enfim. Para cada inteiro G, existe um semigrupo numérico que é simétrico, faltou aqui a palavra simétrico, que não é Weierstrass. Ou seja, apesar de o Buchweiss não conseguir responder, o método que o Fernando trabalhou na tese consegue produzir para cada gênero um semigrupo que não é Weierstrass e que é simétrico. Então, assim, houve um avanço aí também, né? Existem classes de semigrupos que já são classificados como Weiss, como não Weiss, coisas desse tipo. Ok. Tinha prometido que ia falar um pouquinho sobre semigrupos simétricos. Só recapitulando um fato, se eu tenho um elemento de um semigrupo, é possível provar que o número de Frobenius menos ele não pode estar no semigrupo. Isso aqui sai da propriedade do fechamento para adição. E aí a gente chama de simétrico quando vale a volta dessa propriedade. Então, o semigrupo vai ser simétrico se vale a volta. Então, aqui eu tenho um exemplo de um semigrupo, que foi exatamente o que a gente trabalhou mais cedo. Então, 0, 4, 6, 7, 8, 10 e assim por diante. Eu vou colocar uma faixa aqui dividindo entre o 4 e o 5, certo? Exatamente número de Frobenius sobre 2, né? A gente pode fazer isso. E o fato é que, num semigrupo simétrico, toda vez que um ponto azul estiver de um lado, vai aparecer um ponto vermelho à mesma distância do outro. Então, é como se fosse um espelho, uma coisa que não reflete, né, do jeito que a gente espera. Só para ficar um pouco mais claro, para cada lacuna eu tenho uma não lacuna e para cada não lacuna eu tenho uma lacuna. Então, é mais ou menos isso que acontece. Em semigrupos que são simétricos, isso não acontece no caso geral. Então, por isso que a gente tem esse nome de simetria, simétrico. Ok, o terceiro problema que eu trago é um problema um pouco mais recente, final aí do 1978, um problema proposto pelo Wilf, e ele envolve questão sobre dimensão de um semigrupo, gênero e número de Frobenius. A pergunta é, dado um semigrupo, é verdade que isso aqui que acontece? Em que a dimensão, F é o número de Frobenius e G é o gênero? Então, desde 78, esse é um problema em aberto. E eu quero destacar o seguinte, esse é um problema que você trabalha com geradores e trabalha com conjunto de lacunas. Então, você está misturando aí um pouquinho as formas de representar um semigrupo. Porque um semigrupo você consegue representar pelos geradores, você também consegue representar pelas lacunas. Alguns estudos foram feitos, alguns resultados foram provados. Por exemplo, a gente sabe que para multiplicidade até 8, a conjectura é verdadeira, que a gente tem uma quantidade infinita de semigrupos. Para gênero menor ou igual que 60, que também já está provado, e para profundidade até 3. Então, enfim, muitos estudos foram feitos, mas ainda o problema de Wilf está em aberto. E agora a gente chega finalmente no quarto problema, que envolve o conjunto de lacunas e o gênero. Então, como eu vou focar principalmente nesse problema, nessa palestra, eu vou comentar basicamente alguns tópicos que são importantes da gente se lembrar. E também de introduzir algumas definições. Então, eu vou chamar de SG o conjunto de semigrupos que tem gênero G. Certo? É uma pergunta que surge, bom, esse conjunto ele é finito ou ele é infinito? Então, é possível provar que esse é um conjunto finito, sempre, independentemente do G, e aí é natural que a gente defina o NG como sendo a cardinalidade desse conjunto. Então, alguns dos primeiros elementos aí da nossa sequência estão mostrados na tela. Então, o nosso objetivo, assim, o objetivo passou a ser estudar o comportamento da sequência NG. Só um comentário importante, esse problema ele surgiu basicamente quando a professora Maria tentava responder ou tentava obter resultados parciais da conjectura de Wilf. Ela estava estudando, ela decidiu que ia classificar os semigrupos pelo gênero e verificar, será que os semigrupos de gênero 10 satisfazem, gênero 15, gênero 20?
E ela foi fazendo as construções e acabou que caiu numa sequência que, enfim, tem um comportamento bem interessante, bem conhecido, e eu vou mostrar nesses próximos slides para vocês. Então, o primeiro item diz que NG é sempre finito, e a gente consegue, inclusive, uma cota para NG, que não é muito boa, mas, enfim, é uma cota. Em um trabalho de 2007, da professora Maria com a Ana Demir, elas provaram que o NG era menor ou igual que o número de Catalan, umas ideias bem legais foram feitas nesse artigo. E em 2008 sai esse artigo da Maria, que ela fez esse estudo aí, tentando responder a conjectura de Wilf, ou buscando resultados aí sobre a conjectura de Wilf, e ela obteve a sequência NG, calculou o NG até 50, e percebeu que tinha um comportamento interessante. Então, sendo o fio número de ouro, essas 3 conjecturas foram propostas, 2 envolvendo o comportamento assintótico e uma delas envolvendo o crescimento, né? A soma de 2 consecutivos não ultrapassa o elemento seguinte. Então, isso aqui estava como conjectura, e aí alguns pesquisadores já começaram a atacar esse problema. Então, no ano seguinte, a professora Maria obteve cota inferior e superior, utilizando aqui a árvore de semigrupos numéricos. Então, é um resultado bem legal, né, que encontra uma cota superior aqui 2 elevado a g, e uma cota inferior envolvendo o número de Fibonacci. Então, ficou um resultado bem legal, bem combinatório. E em 2013, o Alex Zay, então estudante de graduação, ele, enfim, talvez tenha se interessado pelo problema, começou a pensar e conseguiu provar que aquelas 2 primeiras conjecturas propostas pela professora Maria estavam realmente corretas. E, na verdade, se você prova o item 1, você tem o item 2 automaticamente. Então, basicamente, ele estava buscando para provar o item 1. E o que ele fez, assim, essencialmente, é claro que os detalhes aí não são tão simples, mas pelo menos a ideia para a gente saber o que foi feito. Ele percebeu, quer dizer, um colega dele, né, o Zal, ele percebeu que era provável que a maioria dos semigrupos numéricos que ele denotou como sendo n linhas G, a quantidade desses semigrupos, satisfazia a propriedade que o condutor era no máximo 3 vezes a multiplicidade. O que aparentemente é uma condição que não é tão natural, mas, enfim, ela passa a ser. O fato é que essa quantidade sobre φ elevado a g é um número real, o Zay provou isso. O Zal tinha observado que era provável que isso acontecesse, então o Zay veio e provou. E depois percebeu que n linhas G sobre NG ia para 1, quando G ia para infinito. Então, usando esses 2 fatos, era possível verificar, em particular, essa propriedade, e aí o resultado segue. Então, essa foi a ideia que o Zay teve para provar esse resultado. Então, feito isso, né, depois de 2013, foram feitos alguns avanços aí dentro da teoria, mas as 2 perguntas, a primeira, que veio exatamente da conjectura que eu apresentei mais cedo, e a segunda, que na verdade, uma versão um pouco mais fraca dessa, né? Porque, claro, se o item 1 for verdadeiro, o item 2 automaticamente também é verdadeiro, certo? Mas a volta não é verdadeira. Ok, o fato é o seguinte, esse problema, ele envolve conjunto de lacunas. Então, em muitos dos trabalhos, a gente percebe que em alguns momentos a gente está falando de geradores, e em outros momentos a gente está falando de conjunto de lacunas. E o fato esse aqui é um problema que não se preocupa tanto com quem são geradores, com coisas desse tipo. É um problema que envolve conjunto de lacunas. Outra observação importante é que o teorema de Zay, ele garante que essa desigualdade aqui ela vai ser verdadeira, pelo menos por uma quantidade, pelo menos a partir de um certo índice, certo? Então, para G suficientemente grande, pelo comportamento assintótico ser do jeito que o teorema do Zay garante que essa desigualdade aqui é verdadeira. E um outro fato importante é que em 2016 sai um artigo do Fromentin e do Rivert, em que eles usavam alguns métodos aí de computação para tentar calcular mais elementos da sequência. Então, em 2016 eles chegaram a N67 e parece-me que atualmente já sabe o N71. Então, esse é o máximo que chegaram até o momento. Ok, o que foi feito aí desde 2010 para cá, né, nessa última década, digamos assim? Então, muitos colegas trabalharam com o gênero I mais um invariante, então fixava 2,
percebia que esse outro invariante tinha alguma propriedade em relação ao gênero, e, enfim, algumas contas podiam ser feitas. Então, a professora Maria trabalhou com número de ordinarização, o Blanco e o Rosales com o número de Frobenius, o Kaplan com a multiplicidade, eu trabalho em conjunto com o professor Fernando, número de lacunas pares, e nessa mesma época a gente trabalhou com, naturalmente, né, se a gente pode fixar a quantidade de lacunas pares, eu posso fixar também a quantidade de lacunas são múltiplas de 3, ou de 4, ou de 5, ou de um N geral. Para esse estudo, a gente fez alguns resultados na tese, acabou que não tivemos resultados para publicar artigo, né? Os métodos aqui começam a ficar um pouco complicados, e aí depois de um tempo, pensando nesse penúltimo tópico, eu percebi que daria para aplicar o mesmo método que a gente estava tentando usar para o caso em que a gente fixava o gênero, a quantidade de lacunas pares e a multiplicidade. Então, existe uma construção aí bem legal de recobrimento duplo, coisa assim, e a multiplicidade desempenha um papel importante. Então, isso foi feito aí, né, na direção do problema do gênero, e recentemente, né, 2020, na verdade, esses resultados eles estão anunciados desde 2018, o Eliyahu e o Fromentin definiram o que eles chamaram de gap sets, que, a princípio, não precisa de nada sobre semigrupos numéricos. Então, o que é um gap set? É um conjunto finito, de N, que satisfaz essa propriedade. Então, pega um elemento de G, escreva ele como soma de dois elementos naturais, e aí eu preciso que ou um ou outro esteja no gap set. Então, isso que para a gente vai ser um gap set. E, claro, o objetivo dele era procurar por respostas aí para o problema do gênero e coisas do tipo. E, claro, essa definição não foi motivada assim por acaso, né? Ela vem do fato de um gap set, na verdade, ser o conjunto de lacunas de um determinado semigrupo numérico. Então, apesar de a definição ser totalmente independente, existe essa correlação muito próxima entre um gap set e um semigrupo numérico. Na verdade, dado um gap set, você tem um semigrupo numérico associado e vice-versa. Bom, a gente vai chamar de gama a coleção dos gap sets, gama G, a coleção dos gap sets que tem gênero G, em particular a quantidade de elementos aqui é exatamente NG, que é o número que a gente está buscando conhecer, né, a sequência NG em geral a gente está buscando entender um pouco melhor, e na verdade aqui o papel da profundidade que eu tinha comentado lá em semigrupos numéricos que de fato aparece. Então o Q de G vai ser a profundidade, é o condutor sobre a multiplicidade e joga para cima. Por que disso? Por que da definição de profundidade? Por que ela desempenha esse papel importante? Se a gente lembra lá do resultado do Zay, ele, em algum momento, precisou trabalhar com esse conjunto, o conjunto de semigrupos numéricos de gênero G, em que o condutor era, no máximo, 3 vezes a multiplicidade. Então, se a gente pensa na profundidade, esses semigrupos numéricos eles vão ter profundidade até 3. E se eles têm profundidade até 3, na verdade, a profundidade passa a ter esse papel importante. Então, por isso que a profundidade surgiu, e o N' passa a ser a quantidade de gap sets de gênero G que tem profundidade até 3. Então, o resultado do Zay segue também. Enfim, a gente pode aplicar o resultado do Zay aqui em gap sets também, de forma bem natural. Exemplos de gap sets que foram tirados exatamente dos primeiros slides. Pega o complementar daqueles conjuntos, a gente obtém aqui que são gap sets, e pega os complementares dos que não eram semigrupos numéricos lá no passado e agora são não gap sets. Mas a gente pode fazer isso de forma independente também. Por exemplo, por que o 2 não é um gap set? Bom, o 2 está mais o 2 é 1 mais 1 e nem o 1 nem o 1 estão. Certo? Então, esse não pode ser gap set, da mesma forma que o último exemplo. Beleza, então o que a gente faz agora? Já que a gente sabe que existe essa relação próxima, a gente transfere toda a nomenclatura dos gap sets, dos semigrupos numéricos para os gap sets. Então, o gênero, a multiplicidade, o número de Frobenius, o condutor e também a profundidade. Então, a gente traz toda aquela noção e a gente vai ver que se a gente tiver um gap set de gênero 10, o complementar dele em N0 vai ser um semigrupo numérico de gênero 10. Certo? Então, tem essa relação bem próxima. Alguns resultados que são importantes a gente falar, né, nessa linguagem de profundidade especialmente. O Zhao, em 2010, ele provou o seguinte, claro que nessa época ainda não tinha um conceito formal de gap sets, mas, enfim, a gente pode trocar o que ele fez lá, que eram semigrupos numéricos, por gap sets, né, como a gente já vem comentando.
Mas, enfim, FG sendo a quantidade de gap sets de gênero G, profundidade até 2, e aí o que é possível provar é que FG é o número de Fibonacci de ordem G mais 1. E aqui aparece aí já um sinal de que a sequência de Fibonacci está presente aqui dentro das contagens de semigrupos e de gap sets. Vou dar uma ideia rapidinho, porque eu acho a demonstração desse resultado bem legal. Que nem eu falei mais cedo, ele fez as contas todas com semigrupos numéricos, mas poderia ser feito com gap sets também. Se você pega um semigrupo numérico com multiplicidade m e profundidade até 2, então é possível verificar que o S tem que ser escrito dessa forma para algum lambda sendo um subconjunto do intervalo m mais 1, 2m menos 1. Quando eu falo intervalo, estou pensando em intervalo de inteiros. E aí, um fato importante é que todo conjunto dessa forma, na verdade, é um semigrupo numérico, independentemente da escolha do lambda. Isso não ocorre se a profundidade for 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esse aqui é um resultado realmente particular para a profundidade até 2. O que é lambda aí, Matheus? Desculpa. O lambda é um subconjunto qualquer do intervalo m mais 1, 2m menos 1. Então, pode ser um subconjunto qualquer entre m mais 1, né, o sucessor aqui, e o antecessor daqui. Eu devia ter escrito. Pode ser vazio? Pode ser vazio. Qualquer subconjunto que você quiser. Pode ser o intervalo todo, pode ser vazio, pode ser um subconjunto próprio. Então, essa é uma sacada. A demonstração desse segundo fato aqui, ela é razoavelmente simples, parece ser complicada, mas ela é simples, porque basicamente, quando você pega dois elementos aqui do lambda, e você soma, ele já vai passar de 2m. Certo? Claro, que se o lambda tiver elementos, né? Enfim, aí com isso você prova que vai ser semigrupo numérico. E aí, a gente fecha essa demonstração da seguinte forma. O conjunto lambda, ele pode ter até m menos 1 elementos, então eu posso escolher lá do conjunto m mais 1, 2m menos 1, e eu tenho que escolher essa quantidade de elementos para que o gênero seja G. E aí eu faço o m variar, e aí quando faço o m variar e uso uma fórmula bem famosa aí dos números de Fibonacci, a gente consegue obter o resultado. Então, a demonstração é assim, bem legal do artigo do Zal, lá de 2010. E um fato legal é que o Eliyahu e o Fromentin, no artigo deles de 2020, eles provaram esse mesmo resultado utilizando apenas gap sets e algumas bijeções. Acabou não saindo na versão final do artigo, mas está na versão do archive. Então, eles trabalharam, né, o Eliyahu e o Fromentin, como eu comentei, eles trabalharam com vários tópicos aí dentro do conjunto de gap sets. Em particular, eles conseguiram provar essas desigualdades. N' G, lembrando que é a quantidade de gap sets de gênero G e profundidade até 3, pode trocar o gap set por semigrupo numérico, sem problema nenhum. E aí, de certa forma, a gente tem uma versão alternativa aqui daquela conjectura proposta pela professora Maria, sendo provada pelo menos para os gap sets de gênero G e G-1 e G-2, todos com profundidade até 3. Os resultados são muito interessantes, as demonstrações são muito interessantes. Eu vou comentar aqui rapidinho a ideia da primeira parte, nessa primeira desigualdade. Eles tiveram a ideia de construir duas funções que eles chamaram de alfa1 e alfa2. Alfa1 está mapeando o conjunto de gap sets de gênero G-1 e profundidade até 3, aumentando o gênero em uma unidade, então vai cair aqui dentro desse conjunto. E os de gênero G-2 vai estar mapeando também nesse conjunto, aumentando o gênero em 2 unidades. E aí eles provam que a construção deles, a alfa1 tem uma cara certinha, a alfa2 também, ambas são injetivas e as imagens são disjuntas. Então, dividindo aqui, não é bem no meio, né, mas enfim, dividindo aqui um pedaço e outro, o alfa1 está mapeado na parte de cima, o alfa2 está mapeado na parte de baixo. Em particular, a gente consegue verificar que a soma a quantidade de elementos daqui com a quantidade de elementos daqui vai ser no máximo a quantidade de elementos daqui, e aí, portanto, tem essa primeira desigualdade. Então, esse é um artigo bem legal de ler e com resultados muito, muito bacanas. Então, continuando falando sobre os gap sets e trazendo os resultados que são clássicos lá na parte de semigrupos numéricos, é possível obter cotas envolvendo os invariantes. Eu trouxe algumas aqui, por exemplo, multiplicidade com gênero, a gente tem essas desigualdades, condutor com gênero,
profundidade com gênero, e essas aqui são clássicas. Uma pergunta que a gente se faz sempre, né, quando a gente vê desigualdades envolvendo invariantes, será que essa desigualdade é a melhor possível? Então, eu vou trazer 2 exemplos para vocês para mostrar que sim, essas são as melhores cotas. Semigrupos, gap sets ordinários. Bom, gap set ordinário é o que contém exatamente os G primeiros números naturais. O gênero é G, a multiplicidade é G mais 1, o condutor é G mais 1, e a profundidade é 1. Inclusive, somente gap sets ordinários têm profundidade 1, mas o fato é, a multiplicidade atinge o máximo, o condutor atinge o mínimo, e a profundidade atinge o mínimo. Nos gap sets que são hiperelípticos, esse nome também vem da teoria de semigrupos, você está colecionando os G primeiros números ímpares, positivos, e aí o gênero aqui é G, a multiplicidade é 2, condutor 2G, e profundidade 2G, né? 2G sobre 2 dá G. A multiplicidade é a menor possível, o condutor é o maior possível, e a profundidade é a maior possível. Além disso, os gap sets hiperelípticos, eles são os únicos que têm profundidade de G. Certo? Assim, uma pergunta natural bom, beleza, esse aqui atinge a cota máxima para G. Será que existe algum gap set que atinge G-1, G-2? A gente está pensando nesse tipo de pergunta também no outro trabalho. Então, aqui a gente começa, assim, digamos, a parte do nosso trabalho que está sendo desenvolvido junto com o Gilberto, que é estudante lá no IMEC. Ele fazia com o Fernando Torres, hoje em dia ele está estudando com o Said, e eu estou na orientação do Gilberto. Então, para ilustrar um pouquinho, vou pegar esse gap set que veio lá do nosso exemplo de semigrupo numérico, e aí a gente tem gênero, multiplicidade, condutor e profundidade bem postos. E uma forma de olhar para o gap set seria essa. Certo? Então, aqui eu vou comentar uma ideia que foi proposta pelo Eliarro e pelo Fromentin para a gente enxergar o gap set de uma forma um pouquinho melhor, digamos assim. Então, o gap set, quando a gente olha dentro da reta real, está aqui, são esses pontos em vermelho, e a ideia deles foi a seguinte, olha, pega a multiplicidade, que nesse caso é 4, e vai fazendo fatias. Então, corta aqui no 4, corta no próximo múltiplo de 4, que é 8, corta no próximo múltiplo, que é 12, e assim por diante. Até você não precisar cortar mais, né? Até você ter pego todos os elementos do gap set. E aí você transforma dessa forma. Então, cortou no 4, cortou no 8, cortou no 12, e colocou aqui um alinhamento, de certa forma. Então, eu vou pegar essa primeira parte aqui, ou a parte 0, chamar de G0, a parte 1 chamar de G1, a parte 2 chamar de G2. E aí esse vai ser a nossa representação de gap set. Essa representação vai ser chamada de partição canônica de um gap set. Eles também deram a ideia, que foi pegar o seguinte, bom, a gente tem esse alinhamento, é possível provar que se você tem um gap set, existe, tudo que aparece aqui embaixo vai ter que aparecer em cima. Né? Aqui aparece só o 5, em cima tem que aparecer 1. Os alinhados tem que sempre subir juntos, é mais ou menos isso que tem que acontecer. E aí o que eles fizeram foi, pega os elementos de G1 e tira uma vez a multiplicidade. Pega os elementos de G2, tira 2 vezes a multiplicidade. E aí você vai obter o que eles chamaram de filtração de gap set. Então o 5 virou 1, o 9 virou 1, e a gente vai ter aqui a representação do gap set de uma forma um pouquinho mais enxuta. Então eu tenho F0, F1, F2, e F vai poder ser representado assim. Resumindo, só voltar um pouquinho. Resumindo, se você tem um semigrupo numérico, você pode passar para a linguagem de gap sets, você pode passar para a linguagem de partições canônicas e pode ir também para filtração de gap sets. Você escolhe como você prefere trabalhar. Assim, de forma formal, né, o que é uma partição canônica de um gap set? É você fazer a escrita dessa forma, em que os GI satisfazem essas propriedades, e a filtração de gap set vai ser isso aqui, em que os FI satisfazem essa propriedade. E aí, sempre é possível, né? Dado um gap set, você calcula tanto a partição canônica quanto a filtração de gap set. Eles perceberam também, mas isso aqui é o que eu já tinha comentado antes, né? Você escolhe a forma com que você quer trabalhar, porque de um para o outro você sempre consegue chegar. Um outro conceito que surgiu no trabalho deles foi o conceito de M-extensão, que basicamente é um pouquinho mais geral do que o conceito de partição canônica. Então, em alguns momentos lá, quando eles pegavam um gap set e faziam aplicações em cima desses gap sets,
eles tinham que se perguntar, será que a imagem dessa aplicação vai ser um gap set também? Ou será que não, nem sempre? Enfim, ocorreram alguns imprevistos aí no meio do caminho, quer dizer, ocorrem imprevistos nas construções. Em alguns momentos a gente chega a partir de gap sets em m-extensões, por exemplo. O que é uma m-extensão? É a mesma estrutura aqui, só que a gente não pede aquela propriedade do fechamento da adição. Certo? Então, o fato é que todo gap set vai ter uma partição canônica associada, em particular, a partição canônica vai ser sempre uma m-extensão para algum m, e existem m-extensões que não são gap sets, por exemplo, esse conjunto que está aqui. E aí a gente segue para o que a gente fez, né, nessa linha. Bom, toda vez que a gente pegar um gap set, a gente vai chamar esses elementos de L1, L2, LG, em ordem crescente, né, em cima dos números naturais. Os m-1 primeiros elementos vão coincidir com índice, certo? Exatamente pelo fato da multiplicidade. Eu não disse aqui, mas enfim, estou dizendo agora. Eu vou chamar esse conjunto G de K esparso se a distância entre elementos consecutivos é no máximo K. Isso tem que acontecer para todo o índice. Essa definição vem naturalmente lá do conjunto de semigrupos numéricos. Existem os semigrupos que são K esparsos. E G-catil vai ser o conjunto de todos os semigrupos que são K esparsos. Importante observar que todo K esparso também vai ser K mais um esparso. Então, no artigo do Guilherme com o Juan, eles fazem essas observações que eu tô comentando. Um gap set vai ser K esparso puro, se ele for K esparso, e eu conseguir um índice J, um índice I, no caso, de tal forma que Li mais 1 menos Li seja igual a K. Aqui tá for all J, mas não tem nada disso. Então, tem que existir um I, de tal forma que Li mais 1 menos Li seja igual a K. Então, eu estou dizendo assim, olha, eu estou procurando pela maior possível distância entre lacunas consecutivas. E aí eu vou chamar de GK, a gente vai chamar de GK o conjunto dos gap sets que são K esparsos puros. Um fato importante é que os K esparsos puros são sempre K esparsos. E, por exemplo, o gap set que a gente tem trabalhado aí durante a nossa apresentação, ele é 4 esparso puro. A distância aqui entre 5 e 9 faz com que a maior distância seja 4. Por convenção, a gente vai chamar o vazio de zero esparso. Bom, aqui faltou puro, né? Zero esparso puro. E esse conjunto como um espaço puro. É um pouquinho diferente do que aparece em outros trabalhos, mas para a gente ficou bem conveniente chamar isso aqui de zero esparso puro e esse de um espaço puro. Assim, não vai fazer diferença na teoria nenhuma, né? Porque, enfim, falar de K esparso e K esparso puro, eu precisaria de pelo menos 2 lacunas, então a gente tem que convencionar de alguma forma, né? Então a gente escolheu convencionar assim. Sobre K esparsos puros agora. É possível obter relações aí entre o K e alguns dos invariantes, por exemplo, eu trouxe aqui com a multiplicidade e com o gênero. E, curiosamente, não são os ordinários nem os hiperelípticos que atingem essa cota máxima. Afinal, os ordinários têm K igual a 1 e os hiperelípticos têm K igual a 2. O gap set que crava nas cotas que estão apresentadas ali em cima são gap sets nesse formato, né, fixo um gênero G natural, e o K e o M vão ser iguais a G. Seguindo, então, a gente começou a perceber o seguinte, né, quando a gente começou a estudar o conjunto dos gap sets, era que em alguns gap sets existia um único par de lacunas, né, um único par de elementos que atingiam essa máxima distância. Porém, em outros gap sets, às vezes havia 2 pares, às vezes 3 pares, às vezes 4 pares. Aqui eu trouxe o hiperelíptico, né, em que todas as distâncias são iguais a 2. Então, K igual a 2, independentemente de onde você olha. E esse outro exemplo aqui eu tenho o 2 e o 4, que tem distância 2, o 5 e o 7, que tem distância 2, e ambos atingem a distância máxima. Então, para o que a gente está proposto a fazer, que é pegar um gap set de gênero G, que seja K esparso puro, e mandar num outro gap set que tem gênero G mais 1, né? Vou aumentar o gênero em uma unidade e aumentar a distância em uma unidade. Faria muito sentido a gente saber quem é
quem é o maior índice que faz a distância entre elementos consecutivos ser o máximo possível, que é esse casinho que a gente está chamando. Bom, se eu chamo isso aqui de alfa, eu vou denotar a partir de agora o meu gap set, de L1 até L alfa, depois eu vou para o L alfa mais 1. Lembrando que esse aqui é o último momento em que eu adiciono K elementos, K unidades, e aí depois eu continuo até chegar no LG. E aí, enfim, nos nossos estudos, não foi feito exatamente da forma que eu estou apresentando, mas a gente percebeu o seguinte: com essa condição de 2G ser menor ou igual que 3K, eu consigo mostrar que tem um único índice dentro do conjunto de lacunas em que a distância é a máxima possível, independentemente de quem seja essa distância. E só tem uma exceção, que é o caso 135. Esse caso aqui, o gênero é 3, né, 2 vezes 3, 6. O K é 2, 3 vezes 2 dá 6, então a gente tem isso aqui sendo verdadeiro. Então, esse aqui é um resultado que acabou sendo importante aí no nosso estudo. Agora, para o nosso estudo, a gente percebeu também que a gente nem sempre estaria lidando com gap sets. Então, o GK vai continuar GK de G, gap set de gênero G, K espaços puros, e a gente define o AK como sendo conjunto de extensões e o CK o conjunto de subconjuntos de N sem propriedade adicional. E a gente tem essa relação aqui de inclusão entre os conjuntos. Por que a gente estava fazendo isso? Porque o nosso objetivo era pegar um gap set que tivesse gênero G e fosse K esparso puro, em que alfa é o maior índice com aquela propriedade, como a gente já comentou, e eu vou querer fazer uma aplicação envolvendo esse gap set e um outro conjunto que pode ser que seja um gap set, pode ser que não. O nosso objetivo é que fosse. E a gente percebeu no meio do caminho que nem sempre vai ser. Então a gente começou a buscar condições para isso. Mas o que a nossa aplicação faz? Essa parte roxa, que vai do L1 até o L alfa, a gente faz uma translação de uma unidade. A gente sabe que o L1 é 1, então esse número aqui vai ser 2, esse aqui vai ser 3, esse aqui vai ser... enfim, os primeiros vão ser o índice mais 1. Nessa parte azul, do L alfa até o LG, a gente faz uma translação por 2 unidades. Então a gente faz isso. E a gente já sabe que o 1 tem que estar em todo o gap set, exceto no vazio. Então eu pego e adiciono o número 1 aqui sempre. Então, na minha aplicação phi, eu sempre vou pegar um gap set, levar nesse pedaço e vou incluir o 1 também. Isso faz com que nosso phi de G tenha G mais 1 elementos e faz com que a distância entre duas lacunas consecutivas, que era no máximo K antes, seja agora no máximo K não, exatamente K, né, aqui no L alfa e no L alfa mais 1, para a distância K mais 1. Ok? Então, o nosso objetivo era, então, pegar gap set de gênero G, K espaços puros, e essa phi mandasse para gap sets de gênero G mais 1, e que fossem K mais 1 espaços puros. Esse era o nosso objetivo. E aí, a gente conseguiu um resultado, e aí eu vou comentar um pouquinho quais foram as dificuldades desse resultado, e algumas observações sobre aquela aplicação phi que eu comentei antes. Então, o resultado que a gente provou foi o seguinte: se eu tenho G e K inteiros não negativos, em que aquela desigualdade 2G menor ou igual que 3K é satisfeita, então eu tenho uma bijeção entre o conjunto de gap sets de gênero G, K espaços puros, por gênero G mais 1 e K mais 1 espaços puros, em que pega G e leva na nossa phi de G que a gente acabou de apresentar. Então, esse é o resultado principal. Bom, como consequência, a cardinalidade desse conjunto e a cardinalidade desse conjunto são iguais. E, na verdade, esse trabalho todo foi motivado por um fato que a gente percebeu que, assim, para muitos casos, quer dizer, para alguns casos que a gente estava trabalhando, para alguns Gs, a estrutura dos gap sets que estavam aqui era muito similar à dos gap sets que estavam aqui. E, inclusive, a gente estava percebendo que estava começando a ter a mesma quantidade de elementos. Bom, se tem a mesma quantidade de elementos, vamos procurar por uma bijeção que leva um no outro. Então, essa foi a nossa ideia. Algumas observações sobre aquela phi que a gente definiu aqui. Então, essa aqui é a phi, digamos, original. A outra phi surgiu para, enfim, restringindo um pouquinho a condição e tal. Enfim, a primeira observação é que pode ser que eu pegue um gap set, aplique a minha phi e obtenha uma coisa que não é um gap set, né? Em particular, esse primeiro aqui leva numa coisa que não é nem uma extensão. Para ser gap set, né, teria que ser pelo menos uma extensão, né? Coisa que não acontece.
Então, a gente percebeu com esse exemplo que a nossa Phi não mapeava gap set em gap set no caso geral. G2. Pegando esse G2, a gente percebe que o Phi de G2 ele é uma M-extensão, mas não é um gap set. Então, a nossa pergunta, né, antes de obter esse exemplo do G2 era, bom, vamos supor, então, que eu pegue um gap set, olhe para a imagem e eu saiba pelo menos que ela é uma extensão. Será que com essa condição eu consigo garantir que é um gap set? E esse exemplo veio para mostrar que não é. E aí, então, para a nossa Phi ficar bem definida, eu precisava mandar no conjunto mais geral possível, que era o CK mais 1 de G mais 1. Então, essa aqui é a cara da nossa Phi. E aí, por convenção, o vazio vai no 1, o 1 vai no 1, 3, e aí a nossa aplicação está bem definida, independentemente do gênero e do K. O que a gente teve que fazer para provar o nosso teorema? Então, a primeira coisa que a gente fez foi provar que essa função φ estava bem definida, então realmente caía nesse conjunto aqui, e, de fato, ela é bem definida e também é injetiva. Uma observação que a gente também fez no meio do caminho é que com aquela condição de 2G ser menor ou igual que 3K, a profundidade é no máximo 3, se a gente tivesse gap set. Então a gente começou a se perguntar, bom, vamos tentar entender como φ age nos gap sets de Q igual a 1, com Q igual a 2, com Q igual a 3 e assim por diante. Para Q igual a 1, a nossa φ sempre leva gap set em gap set. Então pega esse gap set ordinário, que é o único que está aqui, e aí a imagem vai ser um gap set. Para Q igual a 2, primeiramente a gente prova que a imagem é uma M mais uma extensão, né? Claro, se a multiplicidade do gap set for M. E depois a gente consegue provar que, de fato, a imagem é também um gap set. E para Q igual a 3, a gente começou a ter algumas coisas estranhas acontecendo. Então, a gente percebeu o seguinte, que se o Q for 3 e a multiplicidade for M, então a imagem vai ser uma M extensão, e além disso a gente sabe que é a profundidade, exceto num caso bem específico. É um caso que a gente, inclusive, se isso acontecer, né, a gente consegue ver que não é uma extensão. E aí, a gente começou a se perguntar, bom, será que se o Q for 3 e a imagem for uma M extensão para algum M, será que também vai ser gap set? O exemplo lá do G2 mostra que não. Então, a gente realmente precisou colocar mais hipóteses. A hipótese que a gente colocou foi 2G menor ou igual a 3K. Com essa hipótese, a gente consegue garantir que φ de G é um gap set. Então, com essa primeira parte, a gente consegue garantir que essa nossa φ caprichada, ela é injetiva e bem definida. E a segunda parte, né, para provar que é uma objeção, era provar que esse mapa era sobrejetivo, coisa que realmente acontece. Para finalizar, eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né? Se o K for G, para a nossa condição ser satisfeita, o G tem que ser maior ou igual que zero. Existe um único gap set com K igual a G, é exatamente esse. E aí, para cada gênero G, a gente tem aqui a sequência de mapas. Para K sendo G-1, e aí para a condição ser satisfeita, eu preciso disso. Eu tenho exatamente 2. E as duas famílias de gap sets estão mostradas aqui. E aqui eu mostro para vocês quando a gente conta pelo gênero e pelo K. Então, os nossos resultados, o nosso resultado aparece na última diagonal, na penúltima diagonal, na antepenúltima diagonal, e aí a gente vai descendo. Então, vai existir algum momento em que a sequência vai passar a ser constante, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa diagonal aqui do 1, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, significa que a partir de algum momento essa sequência aqui vai ser constante igual a 5. E esse momento eu sei, inclusive, dizer qual que é quando 2G é igual a 3K. Então, isso faz com que a gente consiga obter, inclusive, o NG a partir de elementos da tabela. Ou seja, eu conto pelo gênero, pelo K, faço o K variar no intervalo de 0 a G, de 1 a G, de 2 a G, por exemplo, e a gente consegue obter o NG. Algumas perguntas que ficaram aí, pelo menos depois desse trabalho, a gente está terminando de escrever. A primeira pergunta é, será que existe um mapa injetivo de GKG para GK mais 1 e G mais 1? No caso geral, né, sem aquela condição do K e do G. Bom, a tabela, a gente tem até gênero 27, indica que é possível que sim, certo? Porque quando a gente olha nas diagonais,
a gente, em geral, tem crescimentos, né? A partir de um certo momento estabiliza, mas, enfim, nos outros casos a gente tem crescimento. E responder essa segunda pergunta também seria muito, muito bom, em que a gente está fazendo quase a mesma coisa que a gente fez antes, só que a gente não está variando o K. Esse aqui são os K esparsos puros, esse aqui também são K esparsos puros. E essa pergunta está baseada quando a gente fixa o K e olha o G variando aí, então a gente vai ter aqui uma vertical. Então, será que a gente consegue uma coisa injetiva? Os valores, pelo menos, eles indicam que pode ser que eventualmente a gente tenha uma aplicação injetiva. E, finalmente, o último comentário é essa sequência das constantes, digamos assim. A gente pega esse número 1, depois pega o número 2, depois pega o número 5, depois pega o número 12, e chama de G ômega essa sequência, ou de GW. A gente calculou alguns valores, né, baseado no que a gente tem, e aí a pergunta é, será que existem propriedades interessantes sobre G ômega, como, por exemplo, comportamento entre o quociente, comportamento da soma de todos os elementos sobre o elemento da posição ômega? Então, bom, alguns valores indicam que tem chance disso acontecer, e, enfim, fica como pergunta aí para um próximo trabalho. As referências que a gente usou foram principalmente o artigo do Eliyahu e do Fromentanz, de 2020, que eu comentei. Para quem tem interesse em gap sets, especialmente em semigrupos numéricos, indico fortemente o livro do professor Pedro e do professor Rosales. E para quem tem interesse nesse problema da contagem pelo gênero, indico fortemente o artigo do Kaplan, em que ele faz um survey até pelo menos 2016 do que tinha sido feito no problema da contagem pelo gênero. Esse aqui é o artigo que a gente está escrevendo, eu estou escrevendo em parceria com o Gilberto. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito novamente por vocês terem vindo e fico aqui à disposição para eventuais perguntas. Peço desculpas, inclusive, por ter passado um pouquinho do tempo. Legal, muito obrigado, Matheus, pela palestra. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho, se for o caso, eu volto. Ô Matheus, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você fazendo essa sequência aí, você mais ou menos espera alguma coisa como que a Maria encontrou, não? Ou não tem, ou já tem uma ideia de que constante seria aí? Não tenho ideia, Alonso. A gente tem poucos elementos dessa G ômega, pelo menos a gente tem poucos elementos, a gente só tem 9 até agora. Faltam alguns, né? Então a gente tem que colocar o computador para rodar, e basicamente a gente só conseguia até gênero 27. Colocando assim num programa, assim, eu estou com os alunos aqui de C, que eles estão trabalhando em programação em semigrupos numéricos, e eu acho que até o fim do projeto deles, eles terão assim uma rotina bem, bem legal para nos ajudar. Mas qual é a constante, eu não sei. Ok, legal, muito bom. Alguma outra pergunta, um comentário? Não? Então tá bom, Matheus, muito legal aí, interessante o tema, vi que tem muitas perguntas, né? Ainda dá para progredir, né, nessa linha aí, né? Legal. Então vamos agradecer novamente, né, o Matheus. Gostei muito do Fi Caprichado, viu? Em homenagem ao nosso querido Fernando. Obrigado, pessoal, por terem vindo. A gente mantém o contato. Legal. Antes de encerrar, só, né, Matheus, vamos fazer uma propaganda aí. A gente está organizando o segundo workshop em Corpus Finitos e Aplicações. O primeiro foi aqui em Uberlândia, em 2019, né? E o segundo vai ser de forma online, né, Matheus? O Matheus, que é o coordenador aí. Em breve a gente vai estar divulgando, né, Matheus? Vai ser de 20 a 24 de setembro, né? Perfeitamente. Isso, 20 a 24, a gente deve divulgar amplamente aí a partir desse ano. Esse ano. Assim, Online. Que tem a reunião mineira também, não? Mas já é 17, não é? Você tinha falado? De 15 a 17. Uma semana antes. Certo. E a gente deve começar a divulgar aí sei lá, no próximo mês. Então, em breve teremos todas as informações aí que
serão necessárias. E esperamos todos vocês participando, colaborando. Acho que vai ser muito bom ter o grupo novamente reunido. E é isso aí, galera. Valeu, então, Matheus. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela participação, a todas. Obrigado, Matheus. A gente se encontra. Dia 30 eu volto para assistir, hein? Ah, tá. Ô, Matheus, você manda o endereço para o coordenador Victor, para ele mandar o pão de queijo, tá? Ah, sim. Vou aguardar, hein, Vitor? Ok. Um pão de queijo e um café. Ok. O café vai chegar frio, ah? Mas tudo bem. Tá bom, não Vitor, tem problema não. Próxima palestra, não? A data? 30? Dia 30 vai ser. Ah, tá. A professora Maria Amorós, né? Ah, tá. Sim. Tá certo. Então tá bom. Então a gente volta dia 30, né? Ok. Beleza, valeu. Até mais, Grande gente.